Boa tarde, turma, como vocês estão? Na aula passada eu deixei aqui um conteúdo no Google Classroom, em formato de áudio também, sobre briefing. E aí eu trouxe as principais características do briefing, né? O que esse material precisa ter para que a gente possa elaborar um projeto bem formulado, né? Que é propriamente um manual de instrução, né? Um roteiro que a gente precisa construir junto com o nosso cliente para que ele entenda e nós também possamos entender quais são os desejos, quais são os anseios desse cliente e quais são as principais metas que ele tem para conseguir chegar até o seu público-alvo. Hoje, na aula de hoje, né, a gente vai compreender, então, a partir de um modelo de briefing, quais são as principais características, né, quais são os principais itens que a gente precisa ter dentro desse modelo de briefing para que a gente possa, então, fazer algo acessível, fazer algo que seja compreendido, né, tanto por parte da agência quanto por parte do próprio cliente e, principalmente, né, o resultado desse briefing bem construído vai atingir diretamente o nosso consumidor final. Então, eu vou começar falando alguns tópicos aqui que a gente precisa colocar dentro do nosso briefing, mas isso é totalmente flexível. Cada cliente, cada agência, ela vai entender esses tópicos como necessários ou não, e aí, a depender da necessidade, né, do cliente e da agência, principalmente do cliente, né, que é ele que manda, quando ele chega para trazer um projeto, é ele que vai dizer o que é que ele precisa dentro daquele projeto. Então, cabe a nós fazer essas adaptações e a gente inserir ou não todos esses itens. Mas isso fica a critério, né, de cada situação, porque cada situação é única. Primeiro de tudo, né, a gente precisa identificar quem está realizando esse trabalho, né, quem está realizando o projeto. Então, a gente vai precisar colocar o nome do cliente, o nome do produto que está sendo desenvolvido, a data, né, que o projeto está sendo desenvolvido e o atendimento responsável. Então, a pessoa ou a equipe que atendeu aquele cliente vai precisar estar lá identificada na introdução do briefing. Também na introdução, né, a gente vai trazer algumas características que vão ser importantes na hora que a agência for estudar sobre esse cliente, né, sobre esse anunciante, ela vai precisar entender como é que esse anunciante ele funciona no mercado. Então, mesmo que seja uma empresa já conhecida, já famosa, ou uma empresa que não tenha uma grande amplitude, né, no mercado, a gente vai precisar estudar sobre esse cliente para a gente compreender e fazer um projeto aí da melhor maneira possível. Então, a gente precisa colocar também na introdução um breve histórico desse cliente, onde a gente vai trazer umas informações sobre a composição do produto, os processos de venda, né, e informações úteis a respeito do histórico do seu cliente. Então, todo o histórico, né, toda a trajetória do cliente, ela vai ser necessária, né, vai ser fundamental para que a gente entenda o percurso desse cliente, né, no mercado e entenda também a forma dele se comportar no mercado para que a gente possa desenvolver um projeto da melhor forma, como eu já venho dizendo. E aí, depois da gente trazer esse breve histórico, a gente pode colocar, né, o nome do produto ou do serviço que vai ser desenvolvido. Se a gente ainda não tem um nome estabelecido, porque muitas vezes o cliente ele chega para nós sem ter uma ideia muito clara do que ele quer, né, em algumas ocasiões, então a gente bota um título, né, um título inicial, podendo ser modificado depois sem problema nenhum. Então a gente bota uma palavra-chave lá com o nome do produto ou do serviço e deixa isso registrado lá na introdução do briefing. A gente também precisa colocar, né, nessa introdução a categoria desse produto ou serviço. Então, qual ramo ou atividade no negócio vai ser trabalhado, né? Então, a categoria do serviço, né, que o cliente está trazendo para a gente para poder desenvolver esse projeto. Então, nessa introdução, né, a gente já falou que a gente precisa identificar o cliente, o produto, a data, o atendimento que foi responsável por essa conversa, né? O breve histórico do cliente, o nome do produtor do serviço e a categoria. Depois disso, a gente coloca a forma ou a frequência de uso em que o produto ou serviço ele é utilizado. Então, no momento que a gente está estudando
sobre o nosso cliente, a gente vai estudar todas essas características, né, e atribuições desse cliente, e uma delas é entender qual é a forma ou a frequência com que o produto ou serviço desse cliente é utilizado no mercado. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento para que a gente traga essas informações dentro do briefing, porque isso vai dar como é que eu posso dizer? Isso vai dar uma transparência muito maior para o que a gente pretende desenvolver, né? E também, como eu falei no áudio anterior, quando eu vim apresentar o briefing para vocês, todo mundo, né? Todo mundo da agência, todas as etapas da agência, né? Então, atendimento, planejamento, mídia, produção gráfica e produção eletrônica, ele vai ter o acesso a esse documento, né? A esse roteiro, a esse manual de instruções que é o briefing. E aí, essas informações, minha gente, precisam estar muito bem alinhadas, porque é a partir delas, né, que todo o trabalho da agência vai ser desenvolvido. Então, todo mundo vai ter acesso a esse documento e todo mundo vai acessar essas informações. E para isso, essas informações elas precisam estar muito bem alinhadas, muito bem claras, porque todos os profissionais, né, e todas as equipes vão desenvolver o seu trabalho a partir delas. À medida que eu vou mencionando essas informações técnicas que precisam ter no briefing, eu vou trazer também para vocês, né, como é que a gente chega a esse processo, né, como é que a gente coloca essas informações e o que é que a gente precisa para fazer essa parte mais técnica de colocar as informações mesmo no papel ser feita da melhor forma possível. Primeiro de tudo, né, a gente precisa escolher os colaboradores certos. Então, algumas agências, elas ainda têm um pouco de dificuldade nessa etapa e outras já sabem exatamente a quem delegar essa tarefa tão importante, né? Algumas agências, elas já têm esse contato, né, com os colaboradores, a depender do perfil do seu anunciante, do perfil do seu cliente, e ela já vai saber exatamente a quem contatar para fazer essa colaboração. Outras não. Mas, em ambos os casos, é preciso a gente ir atrás de alguém que saberá transmitir informações relevantes para entender o perfil do cliente e que, ao mesmo tempo, saiba que caminho tomar para seguir exatamente o que está no plano. Então, independentemente de você saber imediatamente quem vai ser o seu colaborador, a gente precisa fazer essa pesquisa, entender como é que a gente vai atrair esse colaborador para poder transmitir as informações que a gente quer dentro do nosso projeto. Outro item que vai ser muito útil, né, quando a gente for pensar em elaborar um briefing, se a gente for elaborar junto com o nosso cliente ou se o cliente já chegou com esse briefing pronto, é o portfólio. E o que é o portfólio, né? O portfólio é um processo, né? É um local onde a empresa ela coloca suas principais informações, né? Os seus projetos mais relevantes para que a gente possa ter um entendimento maior, né? É um histórico de tudo que já foi realizado naquela empresa, para que a gente tenha um entendimento maior do que de todas as etapas pelo qual aquela empresa passou desde a sua fundação. Então, conhecer o cliente é a chave para entender melhor o que ele procura. Então, para isso, é preciso que a gente se certifique de que a empresa possui materiais para auxiliar na produção de um bom serviço e de um bom modelo de briefing. Então, é como eu venho dizendo, se a empresa ela apresenta um portfólio, isso já vai ser muito interessante no nosso processo de elaboração do briefing, porque já vai ter todo um histórico daquela empresa, com todos os principais projetos que ela já desenvolveu, com toda a atividade daquela empresa, né, mais relevante, e para isso vai nos auxiliar bastante na elaboração do briefing. Então, minha gente, o portfólio ele vai conter informações como fotografia de produtos, a logo, né, a logomarca, flyers, entre outros materiais, né, que vai ser bastante necessário, bastante produtivo para que a gente possa entender, né, como é que o nosso cliente ele funciona dentro do mercado. Então, caso o cliente ele não tenha um bom portfólio, é uma ótima ocasião, então, uma ótima oportunidade da agência oferecer esse serviço, né? Porque a gente também pode fazer portfólios, né? A gente pode produzir esse tipo de material ou até indicar uma empresa de confiança que o faça. Então, a gente tem que enxergar a oportunidade em todas
os obstáculos em todas as dificuldades que nos aparecem. Dentro do briefing, a gente também vai ter um cronograma, né? Uma agenda de encontros e de reuniões que a gente vai ter com os nossos clientes. Então, é aqui que a gente precisa que as informações elas sejam inseridas no documento. Então, é importante a gente destacar que essas reuniões sejam curtas, né? E sendo o atendimento responsável por controlar o tempo de resposta para cada pergunta. Então, a gente não vai se reunir com o cliente sabendo que tem o resto do dia, não, porque a gente não só tem o cliente para lidar, não, para atender todos os processos, não. A gente tem que ter celeridade no nosso processo, tá bom? E fazer uma reunião curta e a gente controlar essa reunião por meio de questões, né, pré-estabelecidas, pré-organizadas e que a gente tenha uma resposta sucinta do nosso cliente, porque senão se estende muito e a gente acaba perdendo muito tempo. E dentro da publicidade, tempo é dinheiro. E o que é, então, valorizar a objetividade no modelo de briefing? A gente costuma, né, em algumas ocasiões, inserir termos muito técnicos em excesso. E isso costuma ser um erro, né? Porque muitos de nós cometemos quando temos essa tarefa de escrever um documento relacionado a um trabalho, a gente acaba tentando robuscar demais a nossa linguagem, né? Deixar uma linguagem extremamente formal e acabar dificultando essa comunicação. Mas não se preocupe, né? Você que é o profissional da publicidade e o profissional do atendimento e que está elaborando esse brief junto com o seu cliente, você pode substituir por palavras mais fáceis de compreender ou, pelo menos, utilizar um espaço entre parênteses para explicar o que cada termo significa, porque a gente tem que sempre lembrar que esse documento vai ficar disponível para toda a agência. Então, quanto mais claro, mais objetivo e mais simples for a linguagem, mais rápido, né, a gente vai conseguir compreender e elaborar todo esse processo. Outro ponto que a gente pode inserir dentro do briefing, né, no processo de elaboração do briefing, é narrar sobre o histórico da empresa. Então, o seu criativo, né, o pessoal do criativo, muito provavelmente elabora peças para uma quantidade significativa de clientes e deve se confundir às vezes. Logo, é importante contextualizar a empresa para esse profissional. Então, o pessoal da equipe do criativo, né, o pessoal do processo de criação, ele está lidando com empresas todos os dias e muitas vezes muitas empresas por dia. Então, é comum que ele se confunda na hora de pensar, né, de criar situações para aquele cliente. E aí é muito importante que a gente deixe contextualizado quem é aquele cliente nesse documento para que a equipe de criação esteja bem situada, né, no momento que ela for desenvolver produtos e peças para aquele cliente. E como é que a gente pode preencher o histórico da empresa, né? A gente pode explicar os esforços que foram feitos para que a empresa alcançasse o patamar atual, para entender como é que ela chegou aonde ela chegou hoje no mercado de trabalho, né? Informar os itens como número de funcionários, ideal da empresa, né? A missão, entre outros tópicos que forem importantes considerar. Então, a gente precisa pensar em todos esses aspectos e colocar dentro desse histórico, né, preencher esse histórico, para que isso fique bem documentado. Então, quando o profissional ele mergulha na história da empresa, ele tem mais possibilidades de ser assertivo e conseguir a aprovação da peça de forma mais fácil. Outra questão, outra situação que é muito necessário no processo de elaboração do brief de uma empresa é a gente entender quem é o nosso concorrente. Então, a gente precisa dissertar sobre essa concorrência. Então, antes de produzir uma peça, né, de produzir alguma peça, é preciso entender como está o contexto dos concorrentes, né, em relação a nós e a reação do público perante suas atitudes e campanhas. Então, como a gente pode utilizar esse ponto, né, de compreender o comportamento da concorrência ao nosso favor? A gente pode começar fazendo uma pesquisa do contexto dos seus concorrentes, seguindo as dicas a seguir. Então, a primeira delas é observar o que dá maiores resultados a eles, mesmo que você não tenha informações privilegiadas, né, informações sigilosas e internas do nosso concorrente, a gente pode ter uma noção de como esses resultados eles estão chegando até o consumidor final. E aí,
quando a gente não tem esse acesso, né, a informações privilegiadas, a gente pode observar de uma forma ampla mesmo como é que esses resultados estão chegando para o nosso concorrente. Outro ponto que a gente pode observar, né, nessa etapa de conhecer o nosso concorrente, dissertar sobre e documentar tudo isso no nosso briefing, é fazer buscas através de mídias sociais e observar as reações dos públicos perante suas campanhas e atitudes. Então, um ótimo termômetro que a gente tem para conhecer o nosso concorrente e saber onde ele está errando e onde ele está acertando é as mídias sociais, que é um documento público, não é mesmo? E a gente tem acesso ali a todas as reações do nosso público, a gente tem acesso a comentários, comentários, obviamente, que foram postados publicamente. A gente não vai ter acesso ao inbox, né, ao chat do nosso concorrente, mas a gente tem acesso às informações que estão em domínio público. Então, a gente pode visitar as mídias sociais do nosso concorrente e perceber como é que o público está se comportando diante das campanhas que o nosso concorrente lançou ultimamente. E se a gente quiser fazer uma busca mais detalhada, né, fazer um estudo mais detalhado sobre o nosso concorrente para a gente conseguir um resultado melhor dentro do nosso projeto, né, e dentro do nosso comportamento mesmo dentro do mercado de trabalho, a gente fazer um acompanhamento regrado e montar um relatório. Mas para isso a gente precisa de tempo, a gente precisa de uma equipe fazendo isso e muitas vezes a gente não tem isso ao nosso dispor. Mas quando a gente tem disposição e quando a gente quer, a gente pode fazer esse estudo mais detalhado do nosso concorrente, porque isso vai nos auxiliar bastante no desenvolvimento do projeto que a gente pretende finalizar. Então, a gente pode entender dentro desse estudo, né, se a gente optar por fazer esse estudo mesmo do nosso concorrente ou dos nossos concorrentes, entender a presença digital da marca, né, saber se ela está crescendo ou se ela está diminuindo com o passar do tempo, entender a popularidade, né, o que as pessoas estão falando sobre os concorrentes na internet, né, e se esses comentários eles estão aumentando, né, se esse alcance ele está aumentando ou não. E aí é muito importante que se a gente conseguir, tiver condições de fazer esse estudo, ele é mais do que fundamental. Então, se os seus concorrentes eles forem gigantes, pesquisem por informações em grandes veículos de informação, né, em grandes veículos de comunicação. Provavelmente, algumas notícias são publicadas sobre como aumento de vendas ou conquista de novas contas. Então, se for um concorrente muito grande, a gente vai ter informações, a gente vai ter notícias sobre aquela empresa a todo momento, né? Em grandes veículos de comunicação, em grandes mídias mesmo, né? Jornal, site, blog, televisão, rádio, e a gente vai poder fazer esse acompanhamento de uma forma mais facilitada e com informações mais detalhadas, né? Por meio daquelas matérias, né? Além da gente precisar compreender quem é o nosso concorrente e fazer um estudo aprofundado dele quando a gente tem essa possibilidade de fazer, né? Quando a gente tem recurso para fazer, seja de tempo, seja recurso financeiro, a gente também precisa entender de forma clara quem é o nosso público-alvo na elaboração de um briefing. Então, muitas empresas, elas não conhecem o seu público-alvo e isso é muito prejudicial. Nem mesmo possuem uma persona bem definida. E isso, como eu já falei, é muito prejudicial. E como se sabe, a forma como se cria um outdoor para adolescentes não é a mesma forma para pessoas da terceira idade. Então, a gente vai ter tipos de linguagens diferentes, a gente vai ter recursos diferentes que vão chamar a atenção desses dois públicos de formas diferentes, não é verdade? A gente vem observando isso desde o ano passado, né? Com design de identidade visual e produção gráfica e nessa disciplina de atendimento e planejamento publicitário. Então, a gente precisa, né, ter bastante consciente quem é o nosso público-alvo e como é que a gente vai alcançar esse público-alvo. Mas, como a gente sabe, não é apenas a idade que influencia o público-alvo a se sentir atraído ou não pela peça. Existem outros fatores, né, dentro dessa característica, dentro dessa situação do público-alvo, que inferem na forma que a gente vai construir o nosso projeto e a nossa peça publicitária.
Então, isso ainda é um equívoco cometido por alguns profissionais, né? De pensar somente na idade, em qual grupo ou classe ele se encaixa e como é o seu hábito de compra. Não, a gente tem que pensar em em todos os outros fatores que diferenciam a nossa persona. Então, a gente vai pensar não somente na idade, mas vai pensar no gênero, vai pensar na classe social que ele está inserido, vai pensar no tipo de acesso que ele tem com mais facilidade, vai pensar até em crenças religiosas, a depender do produto ou serviço que a gente está vendendo, vai pensar em cultura mesmo, né? Quais são os hábitos, quais são os comportamentos dele diante da sociedade, né? Dentro da sociedade. Então, a gente vai ter que observar todos esses fatores para entender com bastante clareza quem é o nosso público-alvo. A atração, a identificação e os objetivos apenas são alcançados quando a propaganda consegue falar na mesma linguagem do seu público. Então, é como eu venho dizendo, para cada público a gente vai usar um tipo de linguagem diferente. Não é à toa que os youtubers conquistam fãs através da identificação. E o que a gente pode fazer, então, né, diante desse obstáculo, diante desse problema? Dê o máximo de informações sobre o público-alvo da peça para que o criativo ele pesquise as melhores formas de contatá-lo. Então, o criativo ele já vai ter toda a expertise, né? A equipe de criação vai ter toda a expertise para chegar até aquele público-alvo. Então, por isso que a gente precisa colocar todas essas informações bem detalhadas, né? Bem claras no nosso briefing, porque quando esse documento chegar na equipe de criação, ela vai saber exatamente como chegar naquele público-alvo. Mas é importante a gente ir além, fazer uma pequena pesquisa sobre o que está em alta para esse público. Então, o que é que chama mais a atenção desse público no momento em que a gente está? Então, veja estampas, veja estilos de arte, tendências, como esse público comenta, né, como ele se comporta, entre outros fatores que podem ser aproveitados em suas peças. Para a gente não estender muito esse áudio, eu vou disponibilizar para vocês o que a gente viu até agora, né, no formato de texto. Vou deixar aqui um documento com esse texto, além desse áudio, do arquivo desse áudio. E aí vocês podem ouvir esse áudio acompanhando esse texto. E nessa semana, a gente ainda não concluiu essa parte de como elaborar o briefing, mas nessa semana a gente vai ter um encontro presencial, né, na quarta-feira. E aí a gente vai continuar esse tema de briefing, vai continuar esse tema de como elaborar o briefing, e eu vou trazer todos o restante dos aspectos que a gente precisa para ter esse documento fechado, né, para ter esse documento bem escrito e que a gente possa, então, levar esse documento para uma agência, né, numa situação hipotética, e passar por todas as etapas dessa agência e esse documento tá bem lá, bem claro para todo mundo. Então, eu vou deixar aqui um material em texto com as atribuições que eu falei até agora, para vocês ouvirem o áudio acompanhando esse material e estudarem também. E na quarta-feira a gente continua esse tema de como elaborar um briefing, ok? Um beijo em todos e até a próxima.